Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Laura, eu sou professora de Geografia e hoje a aula é sobre território brasileiro. Vamos conhecer um pouco das peculiaridades da formação do território do Brasil. Quanto à localização do território brasileiro, vocês observam aí o mapa Mundi, né? Observa-se que o Brasil ele encontra-se no continente americano, que é esse continente que está em laranja no mapa de vocês. O continente americano ele é dividido em 3 subcontinentes, né? Em 3 subcontinentes ou 3 porções continentais, porque é um continente, é o maior continente em extensão de norte a sul. Então ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil encontra-se na porção da América do Sul e totalmente a oeste do meridiano de Greenwich, que é o meridiano que divide a Terra em 2 porções de terra, a leste e a oeste. E encontra-se praticamente que todo, né, na porção sul, abaixo da linha do Equador, né? Uma pequena parte no norte do Brasil que está acima da linha do Equador. Bom, quando a gente fala de América do Sul, a gente tem a regionalização, a gente tem essa aproximação do mapa da América do Sul, onde a gente tem a presença desses países, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, que é um território que pertence à França. E o Brasil é a maior área, é o maior país de todos estes países da América do Sul. Muitos pesquisadores, muitos geógrafos, né, costumam dizer que o Brasil ele é um país de dimensões continentais, porque devido à sua extensão, né? Se a gente olhar, observar esse mapa da América do Sul, nós observamos que o Brasil é bem maior do que todos os outros países da América do Sul. Né? Desses países, o Brasil só não faz fronteira com o Chile e com o Equador. Os demais todos são fronteiriços com o Brasil, ou seja, que tem a sua fronteira, tem alguma parte coladinha com o Brasil. Bom, outra divisão feita no Brasil em 1494 foram as divisões das capitanias hereditárias. Né? Na ocasião, havia um tratado de Tordesilhas que dividia o território que atualmente é do Brasil entre Espanha e Portugal. A parte do litoral pertencia a Portugal, mas devido à grande expansão territorial que a Espanha, né, o grande domínio espanhol, detinha por todo o restante da América, o reino português decidiu que deveria dividir esse território em 14 capitanias, aproximadamente, para que essas capitanias tivessem um dono, né, que não era propriamente o dono. As terras continuavam sendo de Portugal, mas que esses donos, esses donatários, eles teriam que administrar esses territórios. Observa-se que todas as capitanias elas tinham ligação com o mar, porque o objetivo também era fabricar, produzir, né, matéria-prima para enviar para a Europa, para enviar para Portugal. Era um sistema administrativo, né, que foi implementado pela coroa. O território do Brasil era pertencente a Portugal e foi dividido e concedido aos nobres da confiança de Dom João nessa ocasião. Bom, o Brasil, aí eu foquei somente no mapa do Brasil e a bandeira do Brasil ali no canto superior. O Brasil ele é composto por 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, por ser um país muito grande, ele foi dividido em estados, em unidades territoriais menores, também conhecidas como unidades federativas. Esses estados eles apresentam o seu próprio governo. E o Distrito Federal ele não é considerado um estado autônomo. Ele é uma unidade composta por regiões administrativas e é a capital, né? Brasília é a capital do nosso país. Então, aí a gente tem a formação de como nós temos a formação de estados, né? A divisão por estado do território brasileiro. O território brasileiro também foi subdividido em regiões. As mais conhecidas
são as regiões delimitadas pelo IBGE, caracterizadas como Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? As 5 principais regiões. Essa é a regionalização mais conhecida. E o objetivo de regionalizar é agrupar essas unidades com o propósito de ajudar a interpretação de estatísticas e implantar sistemas de gestão que funcionem e sejam mais efetivos na administração desse poder público como um todo. O próximo mapa aí fala das regiões geoeconômicas, que é uma outra divisão feita que leva à proposta de regionalização com critérios nos aspectos naturais, principalmente aqueles aspectos socioeconômicos. Essa divisão estabelece 3 regiões. O que está em verde no mapa é chamado de região amazônica ou Amazônia. O que está em rosa é chamado de região Nordeste. E tudo que está em roxo é chamada de região Centro-Sul. Nessa região Centro-Sul é onde concentra-se a maior parte da riqueza da economia do país. Temos aqui também os pontos extremos do Brasil. O que são os pontos extremos? São os locais mais afastados, né? Os pontos mais distantes do nosso país. Então, ao sul, a gente tem lá no Rio Grande do Sul o Arroio Chuí. A leste, a gente tem a Ponta dos Seixas, que fica na Paraíba. A oeste, a gente tem a nascente do Rio Moa, que fica no Acre. E a norte, a nascente do Rio Ailã. E observem o seguinte, uma curiosidade, né? As distâncias que existem entre norte e sul e entre leste e oeste, elas são praticamente equivalentes. De norte a sul, a gente tem 4.394 quilômetros e de leste a oeste, a gente tem 4.319 quilômetros. Queridos, essa foi a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente!